E para o Cicinho, o que é possível do que você está vendo de bola e de ponto? Bom, Cléber, o que é possível e acredito que vai acontecer é o Palmeiras ultrapassar o Botafogo. Acho que cada vez mais aí Botafogo e Palmeiras aí estão se desprendendo aí em termos do que estão jogando e estão apresentando. Eu acho que a briga não vai fugir dos dois, não. O Cicinho tem razão no argumento dele, pelo fato do Palmeiras estar focado somente no Campeonato Brasileiro. Apontar o Palmeiras, por mais aí como a arte mostrou, de 4 jogos, 4 vitórias, enfim, acho que ainda não dá para apontar porque teve essa oscilação toda. Mas eu colocaria ainda o primeiro, que é o Botafogo, como grande favorito, por tudo que... Galera, a briga pelo título do Brasileirão tá ficando interessante. O Palmeiras está encostando no líder Botafogo, tá a 3 pontos do líder. Na próxima rodada, Verdão joga contra o Vasco. Vamos acompanhar aqui a mídia falando, projetando os próximos jogos. Qual dos times aí é o forte candidato a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Times na liderança do campeonato. Nos últimos 4 jogos, o Botafogo ganhou 3 e empatou 1. O Palmeiras, nos últimos 4 jogos, ganhou 4. O Fortaleza, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E o Flamengo, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Com isso, a diferença ainda não é nada extraordinária, né? O Botafogo tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem... Olha lá, o Palmeiras tem 1 ponto só a mais que o Fortaleza, para você ver como é boa a campanha do Fortaleza. E o Flamengo é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O Flamengo tem 1 jogo a menos, que é contra o Internacional, 25 pontos. 25 jogos. Se o Flamengo ganhar do Internacional, o Flamengo vai a 48 pontos, continuaria na 4ª posição, mas encostaria de novo, né? Acho que essa é agora a ideia. É aquela história do passo a passo. Ganhando do Internacional, fica a 1 ponto do Fortaleza, a 2 pontos do Palmeiras e a 5 pontos do Flamengo, certo? 8, 5, 13. Aí vem o São Paulo, Bahia e tal. Eu tô achando cada vez mais que o campeonato tá muito entre os 2 primeiros. Agora, é só pelo... Como ficou moda, o Mauro Betting criou essa frase, é só o recorte do momento. Isso. Viés de alta de Botafogo e Palmeiras. Neste recorte, assim, porque eu acho que o Fortaleza vai pensar muito nos outros, mas eu acho... Sem achar, assim, acho que está muito aberto. Eu só não sei se, por exemplo, se o São Paulo ainda pode pegar e ser campeão. Sei que o campeonato do ano passado, por exemplo, mostrou que isso é possível. E para o Cicinho, o que é possível do que você está vendo de bola e de ponto? Bom, Cléber, o que é possível e acredito que vai acontecer é o Palmeiras ultrapassar o Botafogo. Para mim, o Palmeiras vai ser o campeão, até porque tem concentração total, vai jogar mais descansado, né, até o final da competição, só participa de uma competição. A turma de cima é o único que só tem um torneio. Exatamente, então o Abel já trouxe isso à tona, então já é uma responsabilidade que está trazendo. Imagine o Palmeiras, toda hora o Abel colocando na cabeça dos jogadores, só tem essa competição. Então, é muito favorável para o Palmeiras. Não acredito que os outros times... Porque que, assim, até o 5º lugar, eles têm todos 2 competições, né? E o Flamengo 3. O São Paulo tem a Libertadores, o Botafogo e o Brasileiro. O Flamengo tem o Corinthians na Copa do Brasil, o Peñarol na Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem o Corinthians na Sul-Americana e o Brasileiro. O Botafogo, o São Paulo na Libertadores e o Brasileiro. E o Palmeiras tá só nessa. A gente separou o Maurício falando com a gente, não? O Maurício hoje deu uma entrevista para o André Hernan, que várias vezes vem aqui conversar com a gente. O André tem uma coluna no UOL, né? E tem um canal no YouTube dele, André Hernan. Ele hoje fez uma entrevista com o Maurício e mandou pra gente aqui um trecho para você ver a ideia do jogador do Palmeiras. Ele que jogou, foi titular ontem na goleada do Palmeiras sobre o Criciúma. O brasileiro é muito longo, a gente ficou triste porque a gente foi eliminado
nas Copas, mas a gente tem um brasileiro ainda para disputar e é o que o professor nos fala, é jogo a jogo, a gente tem que pensar em cada adversário que a gente vai enfrentar. A gente sabe que o brasileiro é de muitos altos e baixos, tem clubes que começam muito bem e depois acabam caindo um pouco e vice-versa, porque é os 3 pontos que importam, então você tem que ir jogo a jogo. A gente sabe que é um campeonato muito difícil e eles já conquistaram 2 vezes. A gente sabe que o tricampeonato seria algo inédito na história do Palmeiras. E acho que seria um tricampeonato inédito na história do Campeonato Brasileiro, tirando a Taça Brasil. E o do São Paulo em 2006 ou 2008? E o do São Paulo de 2006 2008. Seria o segundo time a conquistar um 3º campeonato seguido. 2 treinadores conseguiram, o Muricy Ramalho pelo São Paulo e o Rubens Minelli pelo Internacional 2 vezes e pelo São Paulo lá nos anos 70. Se o Palmeiras conseguir, o Abel vai ser o 3º treinador e o Palmeiras o 2º time. Repito, sem contar, se você colocar a história toda do Campeonato Brasileiro, que hoje tem a Taça Brasil, o Santos foi pentacampeão. Com o Lula, de treinador. De 51 a 50, 51, 2, 3, 4, 5. 61 a 65. De 61 a 65, o Santos foi pentacampeão. São só essas as cabeças que correm para levar o campeonato, mano? Fala a verdade, Kleber, eu tô contigo nessa análise aí. Eu acho que cada vez mais aí Botafogo e Palmeiras aí estão se desprendendo aí em termos do que estão jogando e estão apresentando. Eu acho que a briga não vai fugir dos dois, não. O Cicinho tem razão no argumento dele, pelo fato do Palmeiras estar focado somente no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo esse ano, comparado com o time do ano passado, é um time muito mais maduro e forte fisicamente. O Botafogo é o time mais recurso, do mais Brasil. Elenco, né? Também. Agora com o Almada, que tá jogando muito, o Igor Jesus, aí que estava sem contrato, o Tiquinho tá no banco. Exato. O Luiz Henrique, que está destruindo também no ataque do Botafogo, um jogador extremamente perigoso, enfim. O time do Botafogo está pronto para ser campeão. Não vai ser tarefa tão fácil para o Palmeiras, não. Pois esse negócio de oscilar, Sheik, agora ainda é tempo de oscilação, faltando 12 rodadas? Ainda sim. E oscilou bastante entre os 4 ali, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu acho que apontar o Palmeiras, por mais aí como a arte mostrou, de 4 jogos, 4 vitórias, enfim, acho que ainda não dá para apontar porque teve essa oscilação toda. Mas eu colocaria ainda o primeiro, que é o Botafogo, como grande favorito, por tudo que... Pela consistência, pelos jogos, pelas apresentações. Para mim, o Botafogo ainda é o favorito. Uma vez, Mauro, o filósofo José Calil, grande Calil, que é um jornalista, comentarista parceiro da Rádio nosso, Transamérica, companheiro de muito tempo, ele falou assim, perguntaram assim para ele assim, ô Calil, quem vai ganhar a Libertadores? A Libertadores terminava em agosto. Então quem tiver melhor em agosto. O melhor funcionário do mês. Porque era o raciocínio. Na reta de chegada. O brasileiro é meio isso, é um campeonato de... Porque assim, hoje o Palmeiras... Daquele número que nós mostramos. O Palmeiras de agosto não ganharia o brasileiro. O Palmeiras de agora tem 4 jogos e 12 pontos. E jogando bem. E o Botafogo tem 4 jogos e 10 pontos. Jogando melhor. Com um Botafogo que vem sendo praticamente... Eu acho que é o líder mais... É o melhor time do Brasil hoje, o Botafogo. E mais tempo na liderança do campeonato. Com certeza. O Palmeiras ainda não foi líder, inclusive. Mas é o atual campeão, é o atual bicampeão brasileiro, é o maior campeão nacional, frente única, diferentemente dos outros. Eu acho que o Flamengo... Antes de começar o campeonato, o meu favorito era o Flamengo. Aí foi se perdendo e pode ganhar a Copa do Brasil e pode ganhar a Libertadores. O Botafogo tem bola para ganhar a Libertadores também. Tem o River Plate muito forte e a coisa fica mais equilibrada. Só que o Palmeiras, além de estar jogando bem agora, não dá para saber se vai jogar bem até o final, só tem isso e tem um elenco muito bom, muito equilibrado. O Botafogo também tem, o Flamengo é excelente, mas o Flamengo tá mais para as Copas, né? Flamengo... E eu acho que desses 4 hoje são Botafogo e Palmeiras, hoje ainda o Botafogo, mas é nada surpreendente se de novo der Palmeiras. O Flamengo sofreu mais com lesões, convocações, data FIFA. Contratou gente bem, mas também muito. Contratou, mano. Mas vai que, sei lá, acontece, não quero que aconteça, que alguém perca 4 ou 5 jogadores por lesão. Perder outro título pra Leila? O Textor daqui a pouco vai pedir música no Fantástico. A gente vai pro intervalo, mas eu lembrei que na tabela do Campeonato Brasileiro, classificação pra gente abrir os trabalhos falando da parte de cima. Botafogo venceu o Corinthians, 53 pontos. O Palmeiras goleou, que fase do Palmeiras, mais uma goleada, 50 pontos. Fortaleza sem vencer a 3 jogos, já cai para a 3ª posição. O Flamengo podia ter encostado, empatou com o Vasco, tomou gol no fim, 45. São Paulo venceu fora de casa, 44. E o Bahia
boa vitória contra o Atlético Mineiro, 3-0, 42 ao G6. Cruzeiro, 41 pontos. Internacional, que acabou de vencer o Cuiabá por 3-0, chega aos 38, tá no G8. O Vasco, 35 pontos e o Atlético Mineiro, 33 pontos. 1, 2, 3 ali, talvez até o quarto lugar a briga pelo título. A gente vem falando sobre isso semana a semana, né, Birna? Sobre essa briga pelo título e tal, mas tá afunilando mais. A gente falava de Palmeiras, a gente falava de Botafogo, a gente falava de Fortaleza, também o Flamengo. O Flamengo tropeça, Fortaleza 3 jogos sem vencer. E pelo futebol apresentado, tá mais para os dois? Para Palmeiras e para Botafogo, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Está. Eu já falei, eu não acho que Fortaleza tem elenco para brigar pelo título. Se conseguir, vai ser a maior façanha de longe dos pontos corridos. Eu acho que se o Fortaleza terminar com uma vaga direta na Libertadores, sem depender de alguma equipe acima, conseguir outra coisa, terminar entre os 4 primeiros lugares do campeonato é para aplaudir em pé. É mais difícil o Fortaleza terminar em 3º ou 4º lugar do que o Botafogo, o Palmeiras ou o Flamengo, de um deles conquistar o título do Campeonato Brasileiro, olhando capacidade de investimento, orçamento e tudo mais. Então eu não espero do Fortaleza disputa pelo título. O Palmeiras cresceu demais depois da eliminação na Libertadores. Eu não acho que vencer o Cuiabá seja uma façanha, mas a forma como tem conseguido as vitórias é impressionante. Venceu o Cuiabá e o Criciúma, né? 10 gols nos 2 jogos. E com uma imposição de início de jogo enorme, né? Então eu acho que não dá para descartar o Palmeiras, simplesmente pelo que é o Palmeiras há muitos anos e pelo que ele tem mostrado. O Botafogo tem mais elenco. E o elenco do Botafogo está mais inteiro fisicamente, está crescendo rodada após rodada no Campeonato Brasileiro, e é o líder do campeonato. E o Flamengo não pode ser descartado. O problema do Flamengo é que o Flamengo tem sido menos consistente do que o Tite gosta, né? O gol que o Flamengo toma ontem, como o gol começa, contra-ataque, naquele momento da partida, depois de ter um pouco de azar nas bolas na trave, podia ter feito 2, 3 gols, não é cara de um time do Tite. Ou seja, o Flamengo não incorporou ainda a segurança que os times do Tite costumam ter. Mas não dá para descartar, porque é um elenco muito forte. Então, para mim, a briga está entre essas 3 equipes e não dá para dizer quem vai ser campeão. Dá para dizer que o Botafogo tem, nesse momento, uma pequena vantagem. E só isso que tem como contraponto o fato do Palmeiras jogar apenas o Campeonato Brasileiro. Esse ponto é legal. É uma pequena vantagem, é isso, Jean? É uma vantagem que já foi maior, mas o Palmeiras... É bom lembrar, né? Para um time físico como o Botafogo, você tem um período meio que de descanso e tal, etc. Você volta... O jogo de sábado do Botafogo voltou a ser aquele Botafogo que a gente está acostumado a ver. E o Almada arrebentando, né? As eliminações, claro, ninguém quer ser eliminado nunca, a gente tem sempre que pontuar isso aqui, mas o Palmeiras focado numa só competição, e quando eu digo focado também tem a questão física, tá voando também. É uma diferença que está ali muito no detalhe, ou o Botafogo ainda tem uma vantagem razoável diante do Palmeiras? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que considerar alguns aspectos, né? O Birner falou, o Botafogo hoje tem mais elenco do que o Palmeiras, até porque contratou para ter esse elenco na reta final da temporada, né? Vários jogadores chegando agora e jogadores de altíssimo nível, né? Jogadores que chegam com a possibilidade de assumir a titularidade do time. Isso, evidentemente, diminui a vantagem do Palmeiras de jogar apenas uma competição. A partir do momento que o Botafogo passa a ter um elenco mais amplo, né, com tantas boas opções, isso faz com que a vantagem que o Palmeiras tem de jogar apenas uma competição seja menor do que seria caso o Botafogo não tivesse se reforçado. O Botafogo tem 3 pontos de vantagem, isso não se discute, não tem subjetividade aí, é uma vantagem considerável. Embora a gente precise lembrar também que o Palmeiras tem a vantagem de ter o confronto direto contra o Botafogo em casa. 36ª. E até você pode dizer que ela é mais subjetiva do que a vantagem dos 3 pontos, porém, assim, acho que os próprios confrontos, né, recentes entre eles mostram que não é bem assim, quer dizer, que é uma vantagem objetiva, você jogar em casa é uma vantagem que existe sim. Então, eu acho que sim, está muito parelho, agora tudo pode mudar também, porque a gente lembra, o Botafogo, no meu modo de ver, é o favorito na próxima fase da Libertadores, mas também tem toda a possibilidade de ser eliminado.
E se o Botafogo cai na Libertadores diante do São Paulo... É pior para o Palmeiras. É pior para o Palmeiras. O Botafogo passa a ter, assim como o Palmeiras, apenas uma competição, com um elenco ainda mais amplo, com mais possibilidades e jogando muito bem, porque acho que isso é importante também. Não adianta só a gente falar de qualidade de elenco, de nomes, de jogadores, né? Porque aí eu poderia colocar o Flamengo também nessa discussão. O que interessa é o quanto você está jogando. E o Botafogo tem jogado muito bem, tende a continuar jogando muito bem, com reforços que chegaram recentemente, mas que estão atuando em alto nível, como é o caso do Almada. A gente vai ver o Alex Telles, como ele vai se sair, mas é um jogador de altíssimo nível também, entre outros. Então, é claro que eu acho que faz diferença o Botafogo continuar ou sair da Libertadores, porque é claro que na hora que você vai jogar uma semifinal de Libertadores... O foco está todo lá. Aí realmente eu acho que em semifinal de Libertadores não dá para imaginar o Botafogo entrando com o time todo titular. O título inédito, né? Exato. Título inédito. Título que o Botafogo não tem. O Fluminense, que até outro dia não tinha, já Só que o time alternativo do Botafogo com reservas é suficiente para ganhar. Exato, tudo bem. Quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, é verdade. Agora, ainda assim, vamos supor, vou pegar o Luiz Henrique. Eu acho que sim, o Botafogo se reforçou justamente para não correr esse risco caso escale os reservas. Mas, por exemplo, se você tira o Luiz Henrique de um jogo e falar, quero que ele jogue as semifinais da Libertadores, você diminui um pouquinho. Nem que seja um pouquinho você diminui. Então, eu acho que faz diferença sim para o Palmeiras também e para o Flamengo, porque eu estou de acordo, o Flamengo está na briga ainda. Olha o elenco do Flamengo, por mais que perca um jogador por semana, por mais que não esteja jogando tão bem, ainda que tenha jogado para vencer o Vasco, né? Não venceu, mas tenha jogado para vencer. Eu acho que o Flamengo está na briga. Nesse momento é normal que se faça a pergunta se afunilou um pouco entre Botafogo e Palmeiras. Acho que é normal que muita gente pense dessa maneira, mas não dá para descartar. Os 4 candidatos continuam sendo os mesmos 4. Sim. E acho que Flamengo na terceira colocação de favoritismo, o Fortaleza na 4ª. Desgarrou um pouquinho o Flamengo, Calçade, porque além de estar nas 3 competições ainda, né? Isso a gente tem discutido aqui a exaustão, o quanto isso desgasta os jogadores. E você tem também uma situação ali para o Flamengo que é muito importante, que é toda hora tá perdendo um jogador importante. E agora o Luiz Araújo, no melhor momento do Luiz Araújo, perde o Luiz Araújo. Melhor também, momento, porque quando ele passa a substituir o Cebolinha. Exatamente. E boa noite a todos. Então ele era o substituto do Cebolinha, que alcança rendimento, sequência, dá tudo certo, e ele está fora. Está fora o Cebolinha e são outros jogadores, o Nico de la Cruz não está 100%, o Arrascaeta também não. Então, assim, o Flamengo chega nesse momento do campeonato, isso não é de hoje, tá? Vamos lembrar a Libertadores, final da Libertadores, que disputou com o Palmeiras, foi no Uruguai, ele chegou arrebentado. Foi. Era o Renato Gaúcho comandando a equipe, chegou arrebentado e a questão física é muito importante nesse momento. Fisicamente, se olha para o Botafogo, os caras estão extraordinários, atropelando. E aí, cara... Fisicamente não tem ninguém igual no Brasil. Não adianta tentar ficar encontrando problemas e tal. Tem coisas que são circunstâncias do jogo, da temporada. Poderia atingir o Botafogo essa sequência? Poderia. Ela está no Flamengo. Um outro jogador que já tem uma deficiência. Mas isso, Luiz Araújo, cara, como é que você monitora isso? Uma questão ali da cartilagem e tal. Então, a gente, infelizmente, o nosso futebol, ele é tão fragmentado. Eu lembro quantas linhas a gente veio para cá falando assim, sou Atlético, né? Já tá jogando. Sempre querem aquela cravada, né, Birner? Sim. O apresentador sempre quer isso, né? Aquela cravada, melhor jogar, melhor... Estamos na era da ansiedade. Da ansiedade, E você já tem que cravar ali que o Atlético ia ser campeão, porque eram os primeiros jogos do Milito, ele realmente jogou bem. Enquanto que o Botafogo, depois do potente campeonato estadual, os 2 jogos seguintes foram 2 jogos de Libertadores. Ele perde em casa para o Júnior Barranquilla por 3-1 e toma da LDU fora de 1-0. O Botafogo inicia a Libertadores com 2 derrotas. Tendo que nos outros 4 jogos não tinha mais margem para negociar absolutamente nada. Então veja, né? Aquele time que você fala, pô, que tá acontecendo com o Botafogo? Ele se classifica em segundo no grupo, pega o Palmeiras e elimina o Palmeiras. E aí o seguinte, né? Também virou um outro Botafogo, porque as contratações foram
Não foram Janela foi muito contratações assim para tapar buraco, né? Foram contratações, você pega o Almada, Luiz Henrique, só para ficar em 2 jogadores. Nível muito alto. Um nível altíssimo. A gente está falando de um nível de futebol realmente internacional, europeu. E isso mostra, sempre eu gosto de lembrar isso, né? Como também, às vezes, se trabalha mal fora do Brasil. Né? Porque o Betis não podia deixar um cara como o Luiz Henrique no banco. Sim. Né? É o mesmo jogador. E ele lá... E olha que o Betis tem um técnico que está lá há muitos anos, trabalho excelente, mas todo técnico tem seus tropeços. Então, o cara joga 10 minutos, Pellegrini. 15, tal, e no Botafogo ele é um bólido, né? Ele é um avião. Ele tem capacidade técnica, unido isso com força física. Nossa, isso é magnífico. Às vezes o cara é muito forte, tecnicamente sofre. O outro é pequenininho e o jogo de contato já é um jogo que tem que evitar. Ele aceita jogo de contato, o jogo que você quiser jogar, ele aceita. Então, vejo fisicamente o Botafogo bem na frente. Questão de contusões também pegou o Botafogo. Sim, de alguma pegou forma. O Tiquinho, pegou o Júlio Santos, sim, mas as reposições foram magníficas, né? É nada como o dinheiro e o treinador no lugar certo, a máquina funcionando também. A questão é que até para o Flamengo as reposições sofreram, né? O Michael, por exemplo, chegou e já se machucou. O próprio Luiz Araújo era uma reposição. Era uma reposição. Essa é a maldição daquele lado do campo, né? Porque era Cebolinha, o Luiz Araújo vai jogar e agora o Gonçalo Plata passou por ali ontem e o Flamengo tem a movimentação. Eu acho que o Palmeiras tem uma coisa assim que é certa e que os outros precisam provar. O Palmeiras tem essa coisa, eu não gosto muito dessa frase, mas eu falo, o Palmeiras tem a chegada. Sim. O Palmeiras, na hora H, cresce. Até na situação mais difícil. A própria eliminação do Palmeiras na Libertadores, como aconteceu, mostra que o Palmeiras cresce quando ele é mais exigido. O Botafogo tem que se provar dessa forma. Não estou dizendo que não vai crescer. Sim. Eu acho que a chance do Botafogo ganhar um campeonato ela é considerável esse ano. Agora, ainda tem que se provar. E aí eu não vou ter a ansiedade de dizer que o Botafogo tem capacidade, com certeza, para isso e para ganhar. O Botafogo, tecnicamente, ele tem condições. Fisicamente, se não houver nenhum problema, ele tem condições. Coletivamente, ele tem condições. Mas nisso também o Palmeiras tem uma coisa especial, porque é um trabalho longo, de um técnico que conhece grande parte do seu elenco, que entende uma coisa que é muito humana e que você só sabe vivenciando, que não tem a ver só com a característica do jogador com a bola, do posicionamento, com qual pé ele chuta, com o esquema que você usa, como esses jogadores reagem nos momentos mais extremos, e aí tem a ver com a cabeça. E aí, só quando você convive com o atleta, quando você está no olho a olho com aquele ser humano, você entende como ele consegue lidar com as dificuldades. E o Abel sabe como grande parte dos jogadores lida, não sabe ainda como o Estevão vai lidar, o Felipe Anderson ainda tem ali suas dúvidas, mas o elenco no todo está muito nas mãos do Abel. O Arthur Jorge tem um grande trabalho, mas talvez, e é só talvez, porque o futebol ele não dá para você ter certeza, talvez em algum momento, quando isso for exigido, o técnico tenha mais dúvidas do que vai ter o Abel do outro lado, mesmo ninguém tendo uma resposta total. Então, tem alguns detalhezinhos. Não estou falando que, assim, a chance do Botafogo ganhar um campeonato, repito, é considerável. Mas a gente tem que ponderar algumas coisas aqui se a gente quiser entender as coisas, como elas realmente funcionam em campo. E o Flamengo, que sempre teve jogadores de chegada, ano passado largou isso. Sim. Ano passado o Flamengo mostrou que chegava na hora H. Então o Flamengo tem um técnico acostumado a ganhar campeonatos, tem jogadores ali acostumados a ganharem campeonatos, alguns inclusive da era ultra vitoriosa do Flamengo, mas ele precisa recuperar isso. Recuperar isso é não tomar o gol do Vasco jogando muito melhor. O Flamengo, na sua boa fase, não toma aquele gol do Vasco. Fazendo o mesmo jogo, perdendo os mesmos gols, etc. Não acontece. Você citou uma coisa do Botafogo. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Palmeiras, projetando as sequência das próximas rodadas. Os times, a briga pelo título vai ser bem interessante. Eu vejo ali o Botafogo e o Palmeiras como os dois principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem a vantagem por estar disputando apenas o Brasileirão. O Botafogo ainda vai dividir a atenção ali com a Libertadores, mas o Botafogo esse ano está mais forte do que no ano passado. É um time que joga um bom futebol. O Palmeiras não vai ter vida fácil aí se
para conquistar esse título. Acredito que a briga vai ser bem acirrada até as últimas rodadas. Vai ter um confronto direto ainda entre os dois. Até lá vai acontecer muita coisa. O Botafogo, diferente do ano passado, é um time bem mais preparado. Mas o Palmeiras está ali, né, colado. Qualquer vacilo que o Botafogo der, o Palmeiras pode assumir a liderança. E depois que o Verdão chega, a gente conhece muito bem, né? É difícil tirar a liderança do Palmeiras. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Final de semana, o Palmeiras joga contra o Vasco. Mais uma rodada. Agora, no meio da semana, vai ter Libertadores. O Palmeiras, por estar eliminado, né, vai aproveitar esses dias aí. O Abel vai aproveitar esses dias para preparar o time e, quem sabe, no final de semana, o Palmeiras conquistar mais um bom resultado. Vem de bons jogos do Brasileirão. A última partida mesmo atropelou o Criciúma, 5-0 fora o baile. E o torcedor está confiante, né, e acreditando que dá sim para buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.